Pronto, então vamos lá. O primeiro acento que nós aprendemos foi o agudo. A gente viu que o acento agudo, ele faz o quê? Ele abre o som das palavras. Então, aí ficou chapéu, café, Piauí, óbvio, útil. Então, quando tem esse acento aqui, eu já sei que aquela vogal, ela vai ter um som bem forte, bem aberto, certo? O segundo foi o circunflexo. O circunflexo já faz o contrário, ele fecha o som. Então, ele fecha. Então, ficou você, ó, fecha você, âmago, âmago, ônibus, ônibus. Então, esse aqui, o circunflexo, ele fecha o som. O terceiro foi o tio. O tio, ele dá um som nasal, saindo pelo nariz das palavras. Por exemplo, ó, anão, ó, você sente que sai pelo nariz uma parte do som. Balões, anões, aviões, tá vendo? Então, esse é o tio. O tio dá um som nasal. O outro, a cedilha. A cedilha é colocada embaixo do C, né? Só do C, a cedilha. Vou colocar aqui um C, só para você, né, ver aí. E quando o C tem a cedilha, ele fica com som de S. Aí tem caçador, moço e açude. Tem som de S, bem facinho. E o último de notações léxicas é o hífen. Para que serve o hífen? O hífen serve para separar a sílaba das palavras, as sílabas das palavras, casarão, casarão. E também serve para separar palavras compostas, como por exemplo, couve-flor, beija-flor, guarda-chuva. O hífen também separa. Então, as nossas notações léxicas, a gente aprendeu esses 5 acentos aqui, certo? Então, foi agudo, circunflexo, o tio, a cedilha e o hífen. Prontinho? Esse foi nosso primeiro conteúdo. Nosso segundo conteúdo é S e SS, que está aí na página 45. Página 45. Então, o que é que a gente aprendeu de S e SS? Nós aprendemos que uma palavra jamais começa com 2 S's, certo? Para ter o som de S mesmo, ela tem que estar entre uma consoante e uma vogal. Se ela tiver entre 2 vogais, ela vai ter o som de Z. E se for para conservar o som do S, então tem que colocar 2 S's. Então aí tem os exemplos para vocês verem, tá bom? Então essa aqui é muito simplesinho, que não precisa nem se estender nisso. É só prestar atenção no som da palavra, tá bom? Se for entre consoante e vogal, um S só e conserva o som do S. Se for entre 2 vogais, um S só vai ficar com som de Z. E se for para conservar o som do S, tem que ser 2 S's. Aí depende da palavra, você tem que ouvir a palavra para poder decidir se é um S só ou 2 S's, né? Lembra disso? Pronto. Vamos para o nosso terceiro conteúdo de português. Português ficou assim. Vamos lá. Terceiro conteúdo está na página 49. Sinais de pontuação. Sinais de pontuação. Pronto, nós aprendemos que o sinal de pontuação, o que é que ele nos ajuda? Ele nos ajuda a entonar, falar as palavras de uma forma que tenha, a frase de uma forma que tenha o sentido que a gente quer que tenha. Porque se a gente falar muito rápido ou falar muito devagar e não usar, no caso, esses sinais de pontuação, talvez não, certamente a pessoa que vai ouvir, vai ler, não vai entender. Então é para isso que servem os sinais de pontuação, tá bom? Então nos sinais de pontuação nós aprendemos. Primeiro ponto. Significa o quê? Esse ponto, que quando eu falar, a pessoa não vai estar perto de mim, vai estar só lendo. Quando eu falar que ela vê esse ponto, ela vai entender que eu já concluí o que eu queria dizer. Fechei minha conversa, meu diálogo. Quando eu escrever para alguém uma frase e no final tiver esse sinal aqui, essa interrogação, que é o nosso segundo sinal,
Nosso segundo sinal, interrogação. Isso significa que eu fiz o quê? Uma pergunta. Muito bem, muito simples. O nosso terceiro é a exclamação. Quando eu escrevo alguma coisa que eu coloco isso aqui, a pessoa já sabe o quê? Que eu tô gritando, que eu tô dando assim um tom, um destaque no que eu tô falando. Socorro, vem cá, corre, olha, luta. Então é isso aqui que eu coloco, é a exclamação. Foi o nosso terceiro. E o nosso quarto foi a vírgula. Para que serve a vírgula? Para você pausar o que você está falando, né? A gente já aprendeu. Se eu vou à feira comprar algumas coisas, então, para que não fique tudo junto, assim, uma maçã, banana, não. Aí vai dizer maçã, vírgula, banana, vírgula. Então, a vírgula serve para que eu dê uma pequena pausa no que eu estou falando, para a pessoa, no caso, escrevendo. Porque quando a gente está falando com outra, aí fica mais fácil. Mas aqui, os sinais de pontuação tem a ver com o quê? Com a escrita, né? Então, na escrita, a gente tem que usar todos esses sinais e tantos outros, porque senão quem está lendo não vai entender. Vai ficar todo embaralhado se não tiver essa pontuação aqui. Por exemplo, se você fizer uma pergunta e não colocar isso aqui, a pessoa não vai entender que é uma pergunta. Vai achar que você, se não colocou sinal nenhum, vai achar que era um ponto final. Você não estava perguntando nada, estava só dizendo. E aí vai. Então pronto, esse foi o nosso outro conteúdo, sinais de pontuação. Acho que o terceiro, tá? Vamos lá, o outro tá com tudo marcadinho aqui. O outro conteúdo é oso e osa. A oso e osa é muito simplesinho. Oso e osa. A gente aprendeu o que de oso e osa? Que as palavras, quando elas são acrescentadas de oso e osa, o que é que acontece? Essas palavras viram um adjetivo. O que é um adjetivo? Uma qualidade. Então, por exemplo, a palavrinha aí, sabor. Sabor não é um adjetivo. Agora, saborosa é um adjetivo. Aí eu usei o osa. Então, essas duas palavrinhas aqui transformam as palavras no adjetivo. Outra palavrinha, respeito. Respeito não é o adjetivo. Mas se eu disser que fulano é respeitosa, aí é um adjetivo, é uma qualidade que eu dou para uma pessoa. Então, respeitosa, saboroso. Então, vamos ler só essa partezinha final para que fique bem clarozinho. Diz assim: essas terminações indicam um gênero de uma característica, ou seja, que algo ou alguém é cheio daquilo a que nós nos referimos. Se eu digo assim, respeito, aí eu digo que fulana é respeitosa, eu estou dizendo que ela é cheia de respeito. Se eu digo que ela é amorosa, aí eu estou dizendo que ela é cheia de amor. Então, eu estou dando intensidade àquela pessoa, dando um adjetivo a ela de que ela é aquilo tudo, tá certo? Pronto, oso e osa já foi. Acabou-se. Vamos para o próximo. Tia nem tá dizendo as páginas, mas você tá seguindo aí com certeza, acompanhando tia. E o outro conteúdo é substantivo próprio e comum. Substantivo próprio e comum. O que a tia explicou de substantivo próprio e comum? Próprio e comum. O que a tia disse de substantivo próprio e comum? Vamos começar pelo comum. Comum é qualquer coisa simples que eu pego. Uma cama é um substantivo comum. Um carro é um substantivo comum. Um avião é substantivo comum. Mesa, cadeira, lápis, quadro, brinco. Tudo isso é substantivo comum. E substantivo próprio? Quem lembra? Substantivo próprio é o quê? Já está dizendo, ó, próprio, assim, é nome de gente, é nome de cidade, nome de país
e repartições e órgãos públicos, que tia disse. Por exemplo, banco, banco é um substantivo comum, porque pode ser o banco que tem o dinheiro, e pode ser o banco da praça que a gente senta. Então, banco é um substantivo comum. Agora, o nome do banco, por exemplo, Banco Santander. Então, pronto, Santander é um nome próprio, é um substantivo próprio. Então, a gente define comum como as coisas comuns que nos cercam, e próprio, gente, lugar. Gente, lugar, que é país, cidade, e repartições e órgãos públicos, tá bom? Então, tudo isso, continentes, tudo isso são substantivos próprios, ok? Pronto. Simples também. Vamos ao nosso próximo conteúdo. Próximo conteúdo, vamos lá. Página 59. Página 59. Parônimos, 59. Tá todo borrado aqui, te escreve. Parônimos e homônimos. Pronto, já parônimos e homônimos, aí tia pegou a plaquinha que tia deu aquela aula, porque parônimos e homônimos tia prefere mostrar, que fica melhor. Que é um pouquinho mais assim, não vou dizer difícil, mas vamos lá. Lembram dessa plaquinha? Então tá, o que são homônimos? Homônimos são palavras com pronúncia igual e escrita às vezes igual, nem sempre, mas elas têm sentidos diferentes. Então vamos repetir. Assim, homônimos. A pronúncia se pronuncia igual. Tá aí no livro de vocês. Tem um monte de palavras que se pronuncia igual, como por exemplo, concerto e concerto. Só que há dois tipos de concerto. O concerto de carro e o concerto de assistir, né? O concerto de músicos tocando. Então, homônimos, a pronúncia é igual. A escrita às vezes é igual, nem sempre, mas às vezes é igual. Mas os sentidos são totalmente diferentes. Como concerto de carro e concerto é totalmente diferente. Isso são os homônimos. E os parônimos? A plaquinha que a gente usou da outra vez. Parônimos. A pronúncia e a escrita são parecidas. Só são parecidas, não são iguais. Lembra que aqui, ó, nos homônimos, ó, deixa eu fazer assim. Nos homônimos, a pronúncia é igual. Aqui nos parônimos não, é só parecido. E os sentidos diferentes também. Só que aqui é igual, aqui é diferente, aqui é parecido só. Então tem aí também outras palavrinhas, como por exemplo, absorver e absolver, né? Só são parecidas, mas não são iguais a pronúncia. Já concerto e concerto, essas sim são iguais. Então essa tia vai deixar aqui, tá? Vamos lá, deixar assim mesmo. Vamos para o nosso próximo conteúdo, a gente tá já terminando. O nosso próximo conteúdo é, vamos lá, é substantivo simples e composto. Vamos lá. Substantivo, que vai colocar aqui. Simples, simples, simples e composto. E composto. A letra de tia tá muito feia, mas vai. Simples e composto. O que é um substantivo simples? É um substantivo que é formado por uma palavra só. Macarrão, bicicleta, é um substantivo simples. E o substantivo composto? Ele é formado de duas palavras. E é dividido por um hífenzinho. A gente viu o hífen lá nas notações léxicas, lembra? Agora há pouco. Então, é separado por um hífen. Aí tem aí, vamos lá. Vamos ler. Substantivo, o substantivo banco, tia até usou no outro exemplo.
O substantivo banco é formado apenas por uma palavra. Ele é chamado substantivo simples. Uma palavra só. Já o nome arco-íris, são dois nomes, arco e íris. São dois nomes, então, é formado por duas palavras. Este é chamado de substantivo composto. Então, substantivo simples, uma palavra só. Substantivo composto, uma ou mais palavras. A tia deu um exemplo, por exemplo, aqui, ó, de guarda, chuva. Pronto, então isso aqui é um substantivo composto, porque é formado de duas palavrinhas, separadas por um hífen, que a gente viu lá. Pronto, vamos lá para o nosso próximo conteúdo. Deixa eu te apagar aqui. Pronto, o nosso outro conteúdo. Sob e sobre. Sob e sobre foi um conteúdo muito facinho. Não tem nem o que queria dizer muito. Sob e sobre. Vamos lá. Sob tá embaixo e sobre tá em cima, né? Sob embaixo, aqui é a mesa, ó, uma mesa aqui com jarro de florzinha, uma florzinha. Sob tá embaixo da mesa e sobre tá em cima da mesa. O jarro de flores, no caso, tá aqui em cima. Pronto, só isso. Sob e sobre. Tanto é que essa aula foi tão simplesinha que lembra que tia contou a história? Então, acho que, não sei o que, do rei, o acompanhante do rei, que ele era um mendigo, lembra? Então, é isso. Sob embaixo e sobre em cima. Então, já foi. Acabou-se o conteúdo de sob e sobre. Pronto, vamos lá para mais um. Eu acho que a gente está terminando mesmo. Agora, tipos de frase. Deixa eu te olhar, só para ver. Acho que realmente a gente termina agora. Então, tipos de frase. Nosso último conteúdo de português, da segunda unidade. Tipos de frases. Tipos de frases. Pronto. Então, tipos de frases a gente aprendeu. Os três sinais, esses aqui. O ponto final, a gente revisou, na verdade, né? A interrogação e a exclamação. A gente entendeu o quê? Que quando essa pontuação aqui aparece, a frase, mesmo sendo igual, ela vai ter um sentido totalmente diferente. Vocês lembram a frase que tia usou? Tia usou, acho que era Carlos. Tia usou, Carlos comprou sorvete. Aí o ponto final já disse o que eu queria dizer. Carlos comprou sorvete. Ponto final, acabou. A outra frase era a mesma coisa. Carlos comprou sorvete. Só que tinha a interrogação. Aí já ficou diferente. Aí eu já não disse Carlos comprou sorvete. Aí eu perguntei, Carlos comprou sorvete? Então, usei a interrogação. E a mesma frase, Carlos comprou sorvete, só que agora com a entonação diferente. Bem, né, exclamatória, assim, bem, deixando bem ênfase, assim, Carlos comprou sorvete. Dei uma ênfase aí, dei uma entonação bem. Então, o que diferencia o que eu leio, às vezes a mesma frase. Aí no livro de vocês tem essa frase, né? Assim, João comeu todo o pudim. Acabou, João comeu. Segunda frase, a mesma coisa. Só que com a interrogação. Aí ficou, João comeu todo o pudim. E a última frase, com a exclamação. João comeu todo o pudim. Já exclamei, já chamei a atenção, porque João comeu todo o pudim. Então, tia, é isso. Terminamos agora de verdade a nossa revisão
dos nossos conteúdos, mais uma vez, notações léxicas, palavras com SSS, sinais de pontuação, palavras com oso e osa, substantivo próprio e comum, parônimos e homônimos, substantivo simples e composto, sob e sobre e tipos de frase. Assim nós terminamos os nossos conteúdos da segunda unidade. E tinha que terminar dizendo que foi uma unidade muito proveitosa, tia amou. Cada aula tem aula que é mais difícil, né? Tia sempre diz, é mais complicado um pouquinho, mas assim, se a gente se esforçar, a gente vai aprender, vai conseguir sim os objetivos que a gente quer alcançar. Então assim, tia termina a segunda unidade com o coração grato realmente ao Senhor por tudo que Ele tem feito e a minha alegria de realmente reconhecer e entender que vocês estão aprendendo. Essas aulas não estão sendo em vão, não, vocês realmente estão aprendendo e tia fica muito feliz. É o que tem para nós no momento, é esse tipo de comunicação, né? Esse tipo de aprendizagem e de ensino. Então a gente tem que aproveitar ele da melhor forma. Então, tia está muito grata a Deus por tudo e por todos vocês. Continuem empenhados que tia está aqui também dando o melhor, esperando de Deus que as coisas mudem e que já já a gente realmente esteja junto. Mas enquanto isso não acontecer, que Deus nos abençoe e nos guarde em paz, viu? Tia tem um carinho especial por cada um de vocês. Deus sabe, tia pede a Deus todos os dias que guarde vocês de todo o mal, tá bom? Beijo, beijo. E nós nos vemos já já na terceira unidade, segunda-feira. Beijo!